gente viu ali a banalização pós-pandemia. Então as pessoas ali, quando tiraram a máscara, elas tiveram uma dificuldade ali de entender quem ela era. Muito exagero. Então a gente viu até na televisão os influenciadores, os artistas, todo mundo com o rosto muito cheio, o rosto com muito material, um exagero mesmo. E muitos empreendedores, eles adormecem esse desejo, né? Querem empreender, querem ter a própria jornada, mas talvez o comodismo, o conforto, a segurança não os deixam ir. Fala assim, mas pra que eu vou? Sendo que aqui tá seguro, tá palpável. Pra que eu vou pra um lugar incerto, onde eu não sei fazer? Porque o profissional da saúde, ele não é preparado para digerir uma empresa, né? Porque eu tenho amigas e colegas que têm às vezes 5, 6, 7 anos de clínica que não sabem nem qual que é o salário. Você acha que é o grande segredo que você conseguiu crescer sem perder a qualidade? O grande segredo meu, dentro da minha trajetória, foi sempre fazer tudo com muita responsabilidade e com muito afeto, colocar amor mesmo no que eu faço. Antes da gente começar o ByCast, eu quero te falar que a gente acabou de deixar aqui embaixo um link exclusivo para você acessar o Raio-X da empresa Vendável. O Raio-X é uma ferramenta desenvolvida pela Baico e focada em você, empresário de pequeno e médio porte, para descobrir quanto vale a sua empresa, quais são os principais indicadores financeiros, operacionais, de margem que o seu negócio oferece e, claro, se você está no momento mais estratégico de vender a sua empresa ou fazer aí uma estrutura de alavancagem financeira. Então, não perca esse nosso raio-x exclusivo clicando aqui. E bora lá começar mais um episódio do ByCast. E no ar, começando mais um episódio do ByCast, o podcast da Baico, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E hoje, queria dar boas-vindas à Aline Maia para a gente falar de um setor que tem crescido muito e tirar dúvidas, ver oportunidades, entender tendências desse grande mercado da harmonização orofacial. Seja muito bem-vinda, Aline. Muito obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui sentada nessa mesa com você, uma mulher que eu admiro. E eu até trouxe uma lembrança da nossa clínica aqui para você. Aí eu gostei. Vamos ver então. Dá uma olhadinha, se você gosta. Olha, um espumante pra gente brindar. Sim. Muito obrigada, grandes coisas da vida, né? Obrigada, Rafa. A gente sempre tenta trazer um pouco desse mimo, né, dentro da nossa clínica, e eu tô trazendo aqui pra você. Mas essa é uma coisa muito diferenciada que a gente percebeu no seu modelo de negócio. Mas antes da gente falar do modelo de negócio, como que você conseguiu trazer certa escala sem perder a qualidade, mantendo aí a sua metodologia, que hoje tem até uma visão internacional, vamos voltar e contar então quem que é a Aline, por que da orofacial que você se especializou. Bom, vamos falar um pouquinho da minha história, né? Eu sou dentista de formação, formada há 13 anos, então eu fiz odontologia por amor. Na minha época que eu formei, não existia esse mercado, então foi ali na odontologia raiz que eu me apaixonei. Então, dentro da odontologia, me especializei, e quando a gente teve essa abertura de mercado para harmonização, eu senti meu coração bater mais forte. Eu falei assim, gente, e se foi isso? Então, eu comecei a fazer os primeiros cursos, né? E aí, comecei nessa área. Mas como cirurgiã dentista, comecei numa cidade pequena, trabalhando pelo PSF, tendo diversos tipos de vivência, né, dentro da odontologia, para chegar até aqui onde eu tô, atendendo única e exclusivamente a harmonização orofacial, que foi o meu grande encontro da vida e o que mudou realmente tudo para mim, assim. O amor cresceu e se multiplicou, e eu consegui hoje ter uma qualidade, uma estabilidade muito melhor do que eu tinha na época da odontologia raiz, vamos falar assim. E é um ponto legal porque você teve uma visão de negócio quando o negócio começou a ser um precursor da nova era da estética. E conta pra gente então como que foi essa visão de negócio, por que que você identificou isso? Então você já teve uma certa empatia de dentro para fora, mas em questão de business, quando você começou a estudar um modelo de negócio, quando você começou a aprofundar,
O que te chamou a atenção sobre esse modelo também? Muito diferenciado da odontologia que eu prestava na época. É um mercado mais glamouroso, né? É um mercado onde você consegue ter uma qualidade de atendimento e até de vida melhor. Ou seja, os procedimentos, eles são procedimentos de ticket mais alto, então você consegue, com menos atendimento, ter, né, a mesma, igual ou até maior a odontologia normal. Então, assim, com um volume bem menor. Com um volume menor e mais qualidade ali, que eu falo, né? Tanto de tempo quanto de atendimento. Então, quando eu comecei na harmonização, eu vi esse mercado surgindo dentro da minha área. Foi difícil no começo, porque era muito incerto, a gente não sabia se... dentro do conselho, eles iam aprovar ou não a trajetória da harmonização, ainda tinha muitos tabus ali envolvidos, mas a gente foi, aos pouquinhos, ganhando espaço cada vez mais, né? E sobre o negócio, depois que eu abri a minha clínica, eu tive uma visão, assim, completamente diferente do que é gestão, do que uma clínica precisa, porque durante muitos anos eu trabalhei prestando serviço, né? Eu fiquei durante 3 anos no PSF, depois eu fui para uma clínica e fiquei durante muitos anos nessa clínica prestando serviço desde a odontologia, depois migrei para harmonização e fui conhecer nesse mercado, né, pouco a pouco, trabalhando com ambos os públicos. Na clínica que eu trabalhava era um público um pouco mais simples, que também tinha essa vontade muito grande da estética, que eu falo que a estética não é só o procedimento em si, né? Mas aquela sensação de autocuidado, né, que a gente vende, a gente não vende só o procedimento. Então, eu vi que é para ambos os públicos. E quando eu abri minha clínica, né, eu tive mais certeza, né, de que esse mercado é um mercado muito potente, sabe, Rafa? E qual que foi o ponto de virada, Aline, para você, então, abrir mão do certo, né, como PSF, depois você foi prestar um serviço dentro de uma clínica na qual você já tinha adquirido uma clientela, uma certa autoridade também, e muitos empreendedores, eles adormecem esse desejo, né? Querem empreender, querem ter a própria jornada, mas talvez o comodismo, o conforto, a segurança não os deixam ir. Qual foi ali o seu ponto de virada para abrir o seu negócio e colocar o seu método como referência? Rafa, você falou tudo o que eu sentia na época, porque eu tinha uma estabilidade grande no trabalho, porque era um lugar onde eu estava por muito tempo, tinha uma planilha de pacientes ali, uma agenda bem cheia, graças a Deus, e eu fui inspirada, né, pelo meu esposo, que é um empreendedor, e desde que eu conheço ele, e tem muitos anos isso, ele sempre empreendeu, e ele sempre falava comigo: Aline, aqui é pequeno, aqui tá na hora de um passo maior. Então, assim, eu quebrei um tabu mais interno ali do medo de trocar o certo pelo duvidoso. Eu falava assim, mas pra que eu vou? Sendo que aqui tá seguro, tá palpável. Pra que eu vou pra um lugar incerto, onde eu não sei fazer? Porque o profissional da saúde, ele não é preparado para digerir uma empresa, né? E eu fui mudando minha mentalidade aos poucos. Eu falei assim, poxa, o que eu quero pra mim? Porque a gente é muito do operacional, né? A gente foca muito em atendimento, em agenda. Então, a gente tem que... a nossa cultura era assim, a agenda cheia que é bom, né? E quanto mais produção ali, melhor. Só que quando eu fui inspirada e comecei a entender um pouquinho mais sobre o que é uma empresa, eu me preparei e falei, é agora. Então, foi essa virada de chave aí que foi aos poucos. Muita gente tem mais, arrisca mais. Eu fui mais na cautela, até porque era um pouco incerto para mim. Sim. Não era uma primeira tentativa, sabe? Mas foi algo que deu muito certo. Inclusive, hoje o método ele é uma referência nacional e uma referência também internacional. E até aprofundando um pouco com relação ao produto, né, ao serviço que você presta. O que é uma harmonização orofacial e qual foi o método que você desenvolveu? Rafa, a harmonização orofacial é uma especialidade dentro da odontologia, porque a gente vê hoje harmonização na internet, parece que é só aqueles antes e depois de preenchedores, mas não, é uma especialidade odontológica, né, a harmonização orofacial, e dentro dessa especialidade a gente tem toda uma gama de procedimentos que englobam a face. Então, vai desde injetáveis como botox, preenchimentos, fios de tração. A gente tem as tecnologias que a gente também pode aplicar, os bioestimuladores, a medicina regenerativa. Então, dentro da harmonização,
ela seria mesmo essa gama de procedimentos. Então, assim, é bem completo, né, a área. Então, também tem a parte cirúrgica, que agora o Conselho também está aprovando, né? São alguns procedimentos mais cirúrgicos que alguns dentistas optam por fazer, mas no meu caso são mais os injetáveis. Então, é tudo que traz uma harmonia mesmo para o rosto. A gama mesmo de procedimentos. Muito legal. E o método, ele foi pautado em quais protocolos, em qual visão assistida ali para o paciente? Eu tive uma visão, dentro dos cursos que eu fiz, que o mercado hoje, ele visa para o mais natural, né, e mais discreto possível, uma beleza mais silenciosa. E o que o método ele faz? O método se baseia num planejamento, que é um planejamento a longo prazo, para que você consiga fazer a sua harmonização, a sua gama de procedimentos de maneira planejada, de maneira leve e natural. Então, a gente criou esse protocolo justamente para ter uma entrega de uma beleza sutil. Uhum. E que realmente, assim, as pessoas vão olhar pra você e não vão saber o que você fez. Vão te achar mais bonita, mas não vão conseguir diferenciar. Então, é um planejamento individualizado. O paciente senta com você e ali a gente cria um plano de tratamento único. A gente sempre fala, ninguém é igual a ninguém. E quando a gente vê muito em rede social esses antes e depois, a gente tinha dificuldade do paciente chegar com uma foto de uma outra pessoa e falar, eu quero isso. Mas não é assim. Exatamente. O formato do corpo, até várias características ali da idade, pele, tudo isso Exatamente. influencia. Hábitos que a pessoa tem, né? Hábitos como o cigarro, atividade física, isso tudo pode impactar num resultado final, sabe? E então a gente resolveu criar esse protocolo, né? Eu juntei todo o meu conhecimento de vários cursos que eu fiz e criei um protocolo exclusivo que eu acho que é a melhor abordagem para o paciente. Excelente. E aí você já me deu o gancho para uma próxima pergunta. Todo mercado, quando ele é aberto, existe, obviamente, vários aventureiros que entram e querem ali de uma forma muito rápida fazer o nome. E aí, isso também gera um efeito rebote, né? Um efeito de coisas que não dão certo, de deformação. E agora, com essa maturidade que você tem, com a criação do seu método, que é justamente isso, né? A beleza silenciosa, algo sutil, algo que a mulher, o homem também podem aplicar na vida e que não fique ali algo tão artificial ou tão igual. A gente viu que o mercado teve uma banalização devido a essa onda do crescimento. Mas eu queria então que você trouxesse para a gente, até por ser uma especialista na área, o que você viu ao longo dessa criação do mercado, né? Desde a sua abertura até hoje, que mudou totalmente o modo de falar de harmonização. Totalmente. Que a gente está vendo algo muito mais natural, sutil. Exatamente. Olha, a gente sabe que o mercado da beleza movimenta mais de 600 bilhões ao ano, né? Essa última pesquisa de 2024. E que o Brasil é o quarto maior país que investe na beleza e realmente nós somos muito vaidosos. Então, é um mercado muito amplo, muito cheio, muito aberto mesmo. Dentro da minha área, a gente viu ali a banalização pós-pandemia. Então, as pessoas ali, quando tiraram a máscara, elas tiveram uma dificuldade ali de entender quem ela era. Então, veio uma era ali, em 2020, 2021, 2022, de muito exagero. Então, a gente viu até na televisão, os influenciadores, os artistas, todo mundo com o rosto muito cheio, o rosto com muito material, um exagero mesmo muito, muito grande. E de 2 anos para cá, a gente viu que o mercado mudou completamente e está mais visando tratamento. Uhum. Então, muitas pessoas têm removido os excessos antigos e o mercado está nessa linha de natural, de uma beleza mais silenciosa e de uma era de não exageros. Então, a gente teve essa mudança mesmo. Desde que eu entrei na área, até nossas referências mudaram, as minhas mudaram. Porque antes era uma linha realmente com mais volume e agora a nossa linha é totalmente visada ao tratamento e ao natural. Excelente. E como que foi essa jornada? Assim, você teve dois grandes desafios, né? O primeiro é romper a barreira do intraempreendedor para o empreendedor. E o segundo ponto foi como gerar uma autoridade, abrindo do zero uma clínica, criando uma metodologia em algo tão íntimo, né? Quando a gente fala de uma harmonização orofacial. Rafa, o que eu falo é o seguinte, desde a minha época onde eu prestava o serviço,
eu não tinha muito, né? Mas é aquela questão de fazer o pouco tão bem feito que as pessoas vão lembrar quem você é. Então, com o pouco recurso que eu tinha na época, eu prestava o melhor que eu podia dentro do atendimento. E claro, trabalhando desde aquela época, com os recursos que eu tinha, a minha rede social. Então, assim, eu fazia do jeito que dava, sabe? Sim. E aí fui criando os conteúdos e falando do assunto. E sabe uma coisa que eu falo com diversas colegas de profissão, que hoje em dia às vezes reclamam, falam assim, como é que o mercado tá difícil? Eu falo, quem não é visto não é lembrado, né? Então, se a gente não colocar a nossa cara hoje no mercado com tanta concorrência, pra gente falar o que a gente acha, pra gente expor quem a gente já tá atrás de muita gente, sabe? Muita gente mesmo. A gente tem que perder o medo de se mostrar. Então, eu acho que pra mim, desde a época que eu não tinha o recurso, eu fui começando a fazer. E é uma coisa legal que você traz, Aline, que é um grande ensinamento hoje da gestão, né? Comece pequeno, mas pense grande. Muitos, às vezes, pegam tudo que tem, investem em uma clínica de 2 andares, uma coisa que ainda não testou, não sabe se aquele público ou aquela prestação de serviço ou venda de produto que ele está disposto a fazer vai ter o retorno, e acabam se frustrando. E é exatamente esses modelos que dão certo. O que começa ali com a ferramenta que tem aquilo ali mesmo, Exatamente. Mas tendo uma visão de longo prazo, uma visão grande sobre o negócio, sobre o todo. Sim, e igual eu falei anteriormente, né, na nossa área, infelizmente, não entendemos de gestão. Então, assim, quando eu comecei, eu também tive ajuda ali para eu entender o que é nunca tinha nem visto uma planilha, nenhum sistema de lançamento de consulta, o que era hora clínica, o que era precificação, o que era Prolabore, não sabia o que era. Então, eu fui aprendendo ali aos poucos e eu pensei, gente, eu quero começar já certo. Porque eu tenho amigas e colegas que têm, às vezes, 5, 6, 7 anos de clínica que não sabem nem qual que é o salário, Exatamente. qual que é o faturamento dentro da empresa. Quanto que você ganha? Ai, não sei, dá para pagar o meu cartão, o meu financiamento, mais ou menos isso. Sobra um pouquinho. Tem mês que sobra tanto, tem mês que sobra tanto. Mas não é isso, sabe? Então, assim, eu vejo a dificuldade da gente, da área da saúde de maneira geral. Não tô falando só sobre dentista, mas de dentista, médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta. É difícil você abrir ali e conseguir manter, né? Porque ou você abre grande demais com aquele sonho e a prestação de serviço é complicada. Exatamente, uma terceirização. Muito difícil, porque às vezes é seu nome que está em jogo, né? E às vezes você coloca pessoas para trabalhar dentro do seu negócio que vão até levar os seus pacientes ali que já estão fidelizados, eles saem e levam embora o paciente. Ou então, acaba, assim, sujando o nome da empresa mesmo, sabe? Então, até na hora de contratar, eu acho bem delicado a nossa área. E esse é um ponto legal, porque você hoje, como empreendedora, você tem uma cadeira dual, né? Que é a cadeira da gestora, a cadeira que tem que pensar, negociar com o fornecedor, fazer captação de clientes, entender qual ali é o público que você quer atrair. E, ao mesmo tempo, você é a ponta que executa, que entrega um serviço de alta qualidade. E como, então, identificar como priorizar ou em qual momento priorizar as cadeiras que você precisa sentar? Como assim, minha opinião em relação a isso é a seguinte, a gente está muito no operacional, então é aquela visão, que tem que atender muito para gerar faturamento, e muitas vezes a gestão fica de lado. O que eu faço dentro do meu negócio é estipular o tempo para eu executar a gestão dentro do negócio, porque senão você vai enchendo sua agenda e não tem o tempo separado para isso, e aí não dá tempo de você fazer mesmo a alimentação do sistema e tudo, não consegue. Então, eu tento dividir, né? Uma coisa que meu marido até mesmo fala, colocar chapeuzinho. Tá, agora é a Aline que vai fazer a harmonização. Coloco o chapeuzinho, agora eu vou fazer a gestão. Coloco o chapeuzinho, agora eu vou entender um pouquinho de fornecedor. Eu vou fazer as compras. E você criar um relacionamento também com os fornecedores. Às vezes você mesmo indo e buscando, você consegue um relacionamento mais direto ali, consegue até algumas regalias, né? Tratando diretamente com o fornecedor ali da minha área. Então, eu faço isso. Eu visto o chapeuzinho de um,
executa um serviço. Vista o chapéuzinho do outro, executa outro serviço. E por mais que você tenha funcionários, você tem que ficar em cima para saber o que está acontecendo mesmo. Até porque o negócio não tem tanto tempo assim. Pra você sentir o mercado como é que é. O mercado da harmonização, ele muitas vezes... ele tem o alto, o período que tem uma alta, e depois um período que geralmente é o período ali do começo do ano, que é mais, né, tranquilo. Então, a gente tem que estar preparado até para passar por essa sazonalidade como qualquer mercado. Exatamente. Excelente. E uma coisa, como a gente trata um serviço muito intimista, um serviço muito individualista, como que você consegue atrair clientes fazendo um topo de funil, convidando eles para conhecer o seu trabalho? Hoje, muito com essa estratégia do digital, mas tendo aí o seu consultório, a sua clínica para poder fazer a entrega. Dá essa dica aí para o pessoal. Olha, o que eu acho que a gente tem que fazer dentro da área, né, de toda a minha experiência, é posicionamento forte na rede social, que isso que vai atrair os pacientes e vão fazer uma conexão ali direta com ele, porque muitas vezes o paciente não vai pelo procedimento em si, né? Ele vai por se identificar com o seu tipo de trabalho ou até mesmo com você. Então, primeiro é o posicionamento forte e depois é um comercial forte, para que todo mundo que entre em contato através da rede social ou Google, a gente também tem o Dr. Ali, que é uma plataforma que ajuda exatamente, a divulgar muito. Ajuda muito, porque a pessoa quando busca ali, já sai seu nome, as avaliações. Então, você consegue um contato mais direto, mas você tem que ter um comercial forte para ele converter essas procuras, né? Porque muita gente manda assim, qual é o preço do Botox? Mas calma, não é só isso. Vamos marcar uma avaliação. Então, a gente tem um comercial que é bem forte e faz essa captação, né? Para o paciente chegar até a clínica. E depois que chega até a clínica... o mais difícil já se quebrou. A pessoa saiu de casa... E ela veio conhecer. E ela veio até aqui. Então, daqui pra frente, é um atendimento de excelência mesmo. O olhar, o olho no olho, a venda sensorial. Eu acho que na minha área, a venda é muito importante, né? O que é mais importante, também temos dificuldade de vender. Muitas vezes a gente da área da saúde, Rafa, a gente acha que é ofensivo a gente cobrar caro, entendeu? Sim. A gente fica assim, para passar preço, nossa senhora, meu Deus, é uma ofensa verdadeira. Mas não, né? Então, quando o paciente chega, a gente tem que converter essa venda. E é difícil no começo, né? A gente também dá algumas mentorias e eu vejo a maior dificuldade das alunas captação de paciente e venda de procedimento, né? Vender ali o sonho, porque a harmonização muitas vezes é um sonho e não é barato. Então, assim, a pessoa, ela quer fazer um investimento e realmente aquele investimento valer a pena. E é esse um ponto, porque a gente trabalha com expectativa e a gente trabalha com prioridade. No seu caso, qual a prioridade seria hoje para mim? Será que esse autocuidado, essa autoestima, essa repaginada? A confiança também é algo que é muito importante no seu modelo de negócio e com a autoridade criada. E com feedbacks, entrega de um produto e de um serviço de alta qualidade, onde que começa a ter essa estrutura maior, né? Eu vejo muito que a rede social ela é uma ferramenta fundamental, mas eu falo que os pacientes indicados, eles são os mais fiéis. Eles estão com você ali na alegria e na tristeza, sabe? Então, eles é uma rede mais fidelizada, que é o boca a boca. Eu acho que eu acredito muito nessa questão que eu acho que ainda é muito válido, sabe? A rede social, você gera ali a autoridade, mas o boca a boca ainda é a grande fidelização dentro da área da saúde. Sim, o network ele é muito bom, porque ele já vem com a autoridade da pessoa que você confia, e também da reputação que você já desenvolveu. Então, você soma duas coisas muito importantes. Até para vender é mais fácil, Rafa. Você nem precisa de insistir. A pessoa já conhece ali, já tem ali, né, já sabe ali com quem que ela tá lidando. Então, assim, ele tem mais confiança. Porque a partir do momento que a pessoa chega, você tem que passar aquela confiança para a pessoa fechar, né? Então, esse paciente já vem mais fidelizado. Eu falo assim, é muito bom. E eu falo que nada vende mais também do que o olhar no olho e a experiência do paciente vale muito mais que um feed bonito. Porque hoje em dia a gente não sabe o que é real, o que não é, né? A gente tem inteligência artificial, a gente tem diversos tipos de edição que a gente consegue fazer ali. Então, na rede social, nem sempre o que parece é. Então,
esse olhar no olho e passar a confiança, eu acho que vale muito mais do que... E nada fala mais do que o resultado também, né? Quando começa a entregar resultados positivos, exatamente o que a pessoa quer e não aquela coisa muito pesada, muito forte. E impactar realmente, né? Cada um sabe a dor de ser quem é. Então, assim, às vezes uma coisa que ninguém vê é uma coisa que incomoda profundamente. E quando você consegue com procedimentos tão simples, devolver uma autoestima, isso não tem preço. Eu falo que muitas vezes vidas são transformadas. É muito além da estética. Então, assim, às vezes a pessoa vai, faz e fala, nossa, eu me senti muito mais confiante até no meu trabalho, eu tô me sentindo mais empoderada, eu me sinto melhor no meu casamento. Então, a gente vê que o impacto é além ali da estética, sabe? E isso não tem nada no mundo que pague. Exatamente. Aline, com a experiência que você tem hoje, se fosse para você abrir o seu negócio neste dia, mas com tudo que você já aprendeu, o que você faria de diferente? Que curva ali que você poderia dar de dica para quem está abrindo do zero, para quem quer entrar nesse setor, que é um setor que a gente sabe que movimenta muito, como você mesmo trouxe, mais de 600 bi. Então, é algo muito relevante, né, para o mundo, principalmente para o Brasil, que tem aí uma posição e um consumo muito grande nessa área. O que você falaria assim, poxa, isso daqui eu poderia ter ganhado tempo, faz parte da minha história, do meu aprendizado, mas com a consciência e com a maturidade que eu tenho, seria bem... Rafa, em primeiro lugar, o medo de tentar. Isso que me impediu ali de... né, começar antes. Eu acho que o receio de não conseguir ou de recomeçar, né? Então, assim, quando a gente tem essa virada de chave, a gente vai e fala assim, poxa, mas até quando? E outra coisa também, estruturar todo o negócio antes. Entender um pouco. Isso dá, nem que seja o básico de como funciona. Tá ligado também sempre na gente e não na concorrência, porque a concorrência está em todo lugar. Então eu vejo que tanta gente se preocupa tanto com o que o outro está cobrando, o que o outro está fazendo. Muitas vezes o que se passa dentro da rede social nem é tão verdade assim, e a gente preocupa tanto com o outro que esquece de olhar para dentro do seu próprio negócio. A minha área tem muito ego, sabe? Então eu vejo que isso é muito superficial. Isso é uma dica que eu posso dar. Não se preocupe com os outros, se preocupe com o seu negócio, com a sua captação. Se as pessoas estão atendendo 20, 30, 50, atende o seu ali com carinho, com excelência, para você captar e dar um passo de cada vez. Mas nunca esqueça, não dá para ser a Deus dará. Sim, porque senão você perde qualidade, começa também a descaracterizar aquilo que você vende, né? Que é algo super pessoal, super individualizado, outra coisa, personalizado. Rafa, nem tudo é dinheiro, entende? Uhum. Às vezes eu vejo que pessoas têm uma linha ali que quer empurrar tanta coisa, que às vezes nem... Exatamente, nem tudo é sobre dinheiro. A gente tem que lembrar que o paciente é o amor de alguém. Ele tem uma história, ele tem uma família, ele tá ali, ele tem uma trajetória. Se ele tá ali, às vezes ele abriu mão de uma coisa que era importante. Às vezes deixou o filho em casa para poder estar ali, ou às vezes abriu mão de um investimento que ele poderia fazer em outras coisas para investir ali. Então a gente tem que parar de pensar tanto ali, né, e no financeiro, entregar mais uma transformação de vida. Então, assim... Que é o valor, de fato, que vende, né? Exatamente. E esse você acha que é o grande segredo que você conseguiu crescer sem perder a qualidade? Eu acredito que sim. Eu acho que o grande segredo meu, dentro da minha trajetória, foi sempre fazer tudo com muita responsabilidade e com muito, muito afeto, colocar amor mesmo no que eu faço. Que eu acho que essa foi a minha trajetória, sabe? Tudo pautado na ética e no cuidado. Então, eu acho que o crescimento, quando você pensa assim, quando você faz dessa forma, eu acho que as coisas vão acontecendo muito naturalmente, sabe? E crescem com consistência, né? Exatamente. Não é aquele crescimento que depois... Mas não quero ser romântica, tá? Já sendo aqui, os desafios estão aí. E são muitos desafios. Hoje que seria uma pergunta. Quais são os grandes desafios da área? A concorrência, eu acho que é o maior desafio. Porque hoje é muito aberto, né? O médico, o farmacêutico, o dentista... O fisioterapeuta, né? O biomédico. E tem... A pessoa que faz estética, às vezes um curso de 2 anos. Exatamente. E aí, o que eu falo? Saber quem é o profissional que você está
buscando, sabe? Hoje em dia a gente tem a fonte da internet, que é uma fonte inesgotável de conhecimento e de pesquisa. Pesquisa quem que é o profissional que está com você, sabe? A concorrência, ela é muito grande. Igual eu falo, toda esquina tem. E, às vezes, tem cobrando um valor que não é real dentro do mercado. A conta não fecha. Às vezes, o procedimento está mais barato que o valor do produto. Você pode desconfiar. Isso não existe. Não tem como. Você tem um procedimento mais barato que o produto, ainda tem uma clínica, pagar um aluguel, pagar todos os funcionários e tudo, e ter ainda um preço que está fora. E muita gente busca isso, né? Então, a nossa grande concorrência é um mercado que é muito grande mesmo. E o que você vê hoje, Aline, em questão de tendências? Quando a gente fala de um mercado que foi descoberto há menos de 10 anos, que hoje tem, né, vários profissionais querendo buscar esse espaço com oportunidades, as pessoas, principalmente os homens, cada vez mais rompendo esse tabu, mostrando que não é algo minimamente estético, mas às vezes para também manter a autoestima, a longevidade da pessoa, o cartão postal dela, né? E tem estudos que mostram que empresários que têm uma feição mais bonita mesmo, tendem a vender mais. Porque é aquilo ali, a confiança. Eu estou vendendo um produto de 20, 30, 50 mil reais. Exato. Se a minha face não comunica, e muitos empresários, né, deixam isso de lado. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é sobre tendência. O que você enxerga para os próximos 10 anos aí com relação a esse grande mercado? Eu acho que a tendência, ela tá mais visada em tratamento, realmente, né? Essa tendência mais de cuidado, não tanto de exagero. Então, é envelhecer da melhor forma, né? É fazer os procedimentos de forma leve e que realmente não cause uma estranheza tão grande. As pessoas estão cansadas de exagero. Então, acho que o mercado vai muito caminhar. Parecido, né? Se a gente observar, parece que foi uma forma que foi construída há uns 5, 6 anos atrás. E hoje várias mulheres, vários homens têm aquele formato idêntico. Exatamente. Então, foi assim durante um tempo, mas isso acabou. Então, eu acho que assim, qualificar cada vez mais, participar mesmo de congressos, para você ver a tendência do mercado. Por exemplo, a tecnologia também está em alta, né? Os ultrassons, os lasers, a gente tem muita tecnologia. Cada vez que eu vou em um congresso, surge uma tecnologia nova. É difícil acompanhar o mercado da tecnologia dentro da nossa área, mas tudo isso vem para acrescentar. E eu acho que a tendência do mercado é isso: tratamento, tecnologia e gerenciamento de envelhecimento. A gente está vendo em Hollywood, essas mulheres tão maravilhosas, gente. Exatamente. Aquela que fez o Friends, esqueci o nome dela, que está com 56 anos, que mantém a jovialidade, não se deformou como algumas colegas. Exatamente, parece que ela está no formol, simplesmente. Exatamente. E isso tudo a harmonização ela traz, que é essa prevenção também do envelhecimento, mas ao mesmo tempo deixando ali a face da pessoa condizente com a imagem que ela quer mostrar, com o que ela sente. Que ela quer comunicar. E respeitando a idade, claro, né? Se o paciente é mais velho, às vezes ele não pode ter o rosto tão igual uma cera, não tem como, sabe? A conta não fecha. E uma coisa muito interessante que você falou aí também, Rafa, é sobre como a imagem comunica, né? Então, eu vejo lá dentro do meu consultório os homens mesmo indo para buscar mesmo uma imagem que passa mais autoridade, se cuidando mais. Eu tenho um cliente super legal esse caso, porque ele entrou com a gente pro processo de venda da empresa. Então, é um processo longo, né? Vender uma empresa, a gente está falando de 1 ano. No 3º mês, eu vi que ele estava diferente. Eu tô assim, nossa, mas você tá até mais bonito. Falou assim, pois é, e você acredita que eu comecei a fechar mais contratos? Eu acho que as pessoas começaram a me ver como uma autoridade, como alguém ali muito empoderado. Falei, olha que interessante, como que a percepção da venda tá muito também no que o outro enxerga de você. E até você mesmo, né? Você tá se sentindo melhor, você tem mais empoderamento para poder exatamente. E eu já vi várias pessoas falando sobre isso. Inclusive, com o meu marido mesmo, eu dei uma repaginada nele, sabe? Eu falei assim, você não pode você não pode ficar desconectado. Assim, né? Também é minha propaganda. E depois que ele fez, várias pessoas perderam medo, homens que têm
medo daquele exagero, já foram também procurar, também fazendo ali, né, o meu portfólio. Mas isso é muito importante, né? Porque é a nova era que a gente está vivendo, é uma nova questão de pensar em pessoas mais velhas, né? Eu me lembro que quando eu conheci a minha avó, ela devia ter uns 60 anos de idade. Ela era uma senhorinha de Bengala. Nossa, e as mulheres de 60 hoje estão lindíssimas. Lindas e fazendo tudo, as mulheres de 70 não estão bem também. E a gente começa então a ver que se o mercado está mudando, se o consumo social também está indo para uma outra tendência, existe um ótimo mercado para empreender. Muito. Existe uma janela muito grande para aproveitar, porque estamos falando de 200 milhões de habitantes hoje num país tão grande como o nosso. Exatamente. E eu vejo que não tem nicho, não, sabe? Todas as classes, todo mundo quer, gente. Todo mundo quer cuidar, todas as classes querem cuidar. Até quem é mais simples ali quer fazer um botox. É geral, é pra todos, sabe? E a gente entrando nesse mercado também, eu vi que popularizou, sabe, Rafa? Eu vejo que as pessoas se sentem mais seguras. Porque o mercado tá mais educado. Quanto mais acesso, mais você pode vender valor. Exatamente. Enquanto outros estão vendendo... Né? Antigamente eu falo que para você fazer um botox você tinha que ir na consulta, era difícil ali, né? A gente via só na televisão, a gente nem sabia direito o que era. Minha mãe nem sabia o que era botox há pouco tempo atrás. Sim. E hoje já tá toda... Mas isso é legal, né? Porque como que o mercado também começa a gerar democratização com a educação. Muito. Quanto mais é falado, quanto mais casos que de fato privam o tratamento e não somente o estético dão certo, e isso vai gerando ali um efeito muito positivo e a gente vai expandindo o mercado, aproveitando as oportunidades como um todo. Muito, muito. O mercado cresceu muito, muito mesmo. Eu falo que desde quando eu comecei pra cá, eu vejo, e em vários lugares que eu vou, e vários especialistas em mercado de beleza que eu converso, eles falam, ainda vai persistir. Eles falam que pelo menos os próximos 5 anos ainda a gente vai estar bem alta, assim. Eu acredito que até mais, Rafa, porque eu acho que isso não passa, eu entendeu? acho que esse mercado começou assim, arranhou o vidro dele. Ele tem muita coisa ainda para ser aprofundado, para agora criar os subnichos, né? Agora vão ser pessoas especializadas nessa área, nesse nicho, nesse tom de pele, nessa estrutura de um rosto mais redondo, um rosto mais quadrado, um rosto mais oval, e isso daí são os subnichos que vão sendo criados dentro desses mercados que estão em expansão. Sim, sim, com certeza. Ainda tem muito que acontecer. Aline, para a gente encerrar, para quem está começando agora, tem aí uma visão como a sua de negócio muito grande, também um cuidado, uma ética, um respeito, né, mútuo com o paciente, quais seriam as dicas que você daria para essas pessoas entrantes nesse mercado? Primeiro, se posicionar. Quem não é visto não é lembrado. Se você não se posiciona, você já está muito atrás. Hoje em dia, todas as áreas dentro da estética estão se posicionando. Era uma coisa mais da nossa área, mas eu vejo que até médicos agora estão se posicionando mais na rede social. Então, acho que a rede social é um grande captador e eu acho que vale a pena investir. Segundo, não tenham medo de tentar, né? E fazer uma gestão e um planejamento dentro da realidade da empresa, né? Seja ela pequena, porque vai começar só com você, e aí depois você vai ampliando, mas ter uma visão realista do negócio, para que não meta os pés pelas mãos, né? Que acontece muito. Exatamente. Parabéns pela trajetória, parabéns Rafa. pela história. É muito legal ver pessoas que conseguem romper essa barreira, que às vezes são profissionais incríveis, que o medo inibe e eles ficam ali sempre prestando serviço, sendo coadjuvantes. Não que tenha certo ou errado, né? Porque eles são intraempreendedores. Mas às vezes existe uma possibilidade de mostrar uma autoridade, uma reputação, uma jornada maior. Lá na frente isso reverbera em um valor de uma empresa muito palpável e tudo isso, com o passar do tempo, consegue aí transformar o mercado, vidas, através de vendas, de histórias como essa que você está criando. Com certeza, Rafa. Aline, deixa aqui quais são os locais para a gente encontrar você, onde então que a gente conseguiria fazer uma consulta para entender um pouco da nossa harmonização orofacial. Meu consultório, minha clínica é no edifício Mediplex. Eu vou colocar todo direitinho aqui para Rafa, colocar no link aqui embaixo. Instagram e todas as... E o Instagram é o @ doutora Aline Maia. Então vai estar tudo escritinho aí para vocês conferirem.
Maravilha. Então, para você, empreendedor que quer ficar mais bonito, mais confiante, uma pessoa muito mais empoderada, conheçam então esse grande mercado que tem revolucionado, trazido muita coisa até para o mercado de M&A, que é a questão da estética orofacial, da harmonização e, claro, do cuidado com o envelhecimento. Muito obrigada, Rafa. Foi um prazer ter essa conversa com você. Prazer foi meu, Aline. Muito obrigada. Até o próximo ByCast, pessoal.